Good morning, students from the 8th grade. Bom dia, alunos do oitavo ano. Good morning, Antônia. Good morning, Ed. How are you? I'm okay, I'm well, I'm happy. Oh, very nice. Did you rest well? Você descansou bem? I work hard. You worked hard. Semana passada vocês não tiveram aula, mas a professora Antônia estava todo dia lá nas oficinas, né, Antônia? I don't know, eu não sei não, acho que não era eu não. Ok. Did you bring Narcisa? Yeah, I Okay. know Narcisa. Ok, mas você trouxe a Narcisa hoje? Não, a Narcisa ela está descansando. Vou pedir para ela fazer moderação das aulas, hein? Vamos lá. Então, quem não assistiu, pega as reprises aí, peguem no Eles YouTube. não sabem nem do que nós estamos falando. Então, perderam, viu, gente? Foi muito divertido, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje, né? A aula do oitavo ano. Vamos começar falando, então, dos materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Tem aí o caderno do aluno, volume 3, e a gente vai trabalhar a atividade 4, só que a gente adaptou para o formato daqui, da nossa aula, né? Porque às vezes tem aquela imagem que a gente amplia, então a gente adaptou algumas coisinhas, certo? Para você fazer o download, se você não recebeu ainda, você entra lá no site da EFAP, joga lá no Google EFAP Educação que você consegue encontrar, ou pegue o link que está aí, já deu tempo de dar o print, certo? Vamos falar das habilidades da aula de hoje? Você pode ler, por favor, Antônia? Claro. Habilidade 05. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Objetivos de conhecimento. Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos. 08. Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Habilidade 20. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas e culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então a gente tem essa pergunta aí da aula que é how was the Brazilian cuisine created? Como a culinária brasileira foi criada, né? E aí tem aquela pergunta que eu fiz na aula passada também para vocês, is food cultural? E existe aquele projeto que a gente tem, né, do bimestre, de vocês pesquisarem sobre algum prato, a sua origem, né? E aí você compartilha nas redes sociais, e aí quem que tiver interesse de participar, e a gente vai colocar, estou preparando aí a aula com o vídeo de alguns alunos já mandaram. Então eu tenho aqui a Laura Xavier de Mantovani, da Escola Francisco Eufrásio Monteiro, de Sorocaba, que é a rede social dela é @4stronggirls. Ela fez uma lasanha de brócolis, parece maravilhosa. O acho que é Gabriel Duarte, tá? Que é @gabd.art. Ele fez Chinese Noodles, né? Ele fez a pesquisa. A Giovana Bertoni, da escola Ari Antunes de Moura, ela fez uma panqueca salgada que parece deliciosa. Ela fez um vídeo sensacional também. A Letícia Camargo Leite, da escola Júlio Roberto Breitas, ela fez um spoon brigadeiro, da professora Rose aí. Ela fez um brigadeiro de colher também, que é o meu doce favorito aqui também. Então, o pessoal já está participando, então vocês colocam lá a hashtag eu no centro de mídias, e aí, se quiser que a gente exiba aqui também, manda pra gente, que aí acha a gente nas redes sociais aí, que fica facinho. Ontem eu te mandei uma de um aluno, né, que Sim. estava no Instagram. Foi do Gabriel. Isso, que eu acho que era um sushi. Não, é o Chinese Noodles. Ah, sim. Chinese Noodles, tá. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre se vocês quiserem usar também, eu tentar o contato da pesquisa no final da aula, vocês podem também, às vezes que vocês quiserem mandar o link, alguma coisa, pode mandar pela pesquisa também, tá? Sobre a pesquisa, né, alguns comentários aí que o pessoal fez. Coloca o texto em português. Gente, aula de inglês, né? Se eu colocar o texto em português, a gente não vai cumprir o objetivo da aula, porque não é aula de português, certo? Então, acho que tem que fazer, mas faz sentido aí, né? Aí, pergunta do Victor Rebel. É verdade que os americanos comem bastante bacon no café da manhã. Então, nos Estados Unidos, eles têm várias opções, né, com bacon. Tem bacon até vegetariano, bacon de peru. Então, é bem comum eles comerem bastante. E a Mariana perguntou o que é o muffin, né? O muffin a gente chama do que em português? Beijadinho? Não, como é que chama aquilo? Eu chamo de muffin mesmo. É uma espécie de cupcake, mas ele é mais fofinho.
Eu, mais maior, né? Ele é é, maior e mais fofinho. eu também não traduzo o muffin, né? Mas ele é como se fosse aquele bolinho, aquele parece um cupcake mesmo, mas cupcake também vem do inglês, né? Eu falo que depois do cupcake ficou muito mais caro o bolo, né? Antigamente você pagava R$ 10 num bolo, agora veio o cupcake, coisa absurda. E aproveitando aí que a gente está falando dos comentários, agradecer, thanks for the support, agradecer o apoio aí do professor Eduardo Fer 28, professora Mônica Dan 38, a professora Sônia Maria, professor Milton Ban 77, professora Neide. E a responder também uma pergunta do professor Caio César, que ele fala que a gente poderia colocar trechos de música e citar nos vídeos aqui, porque os youtubers citam e citam. Só que a gente não vai só para o YouTube, a gente vai para a TV e a gente está representando uma instituição aqui também. Então a gente não pode colocar qualquer coisa aqui. E eu mesmo fiz, no meu canal eu coloquei um pedaço de um clipe de uma música e recebi um flag lá, notificação. Não pude colocar, foi apagado do meu canal. Então, não é bem assim, gente. A gente tem os direitos autorais aí que a gente tem que respeitar. Até vocês quiserem participar do Centro de Mídias, a gente manda autorização para vocês para exibir esses vídeos que vocês fazem. Por isso que a gente não está mandando ainda. A gente está entrando em contato com vocês para que aí a gente consiga fazer a exibição, certo? Vamos lá começar então a aula de hoje. A gente tem aí para vocês os objetivos da aula também, que aí a pergunta que eu fiz para vocês. Is food cultural? A comida é cultural? Isso, e são os objetivos. Plan and write texts in order to make presentations about different types of cuisine. Planejar e redigir textos para fazer apresentações sobre diferentes tipos de cozinha. Use structures to express your likes and dislikes about food. Use estruturas para expressar seus gostos e o que você não gosta sobre comida. Contrast different types of cuisine and cultures. Contrastar diferentes tipos de culinária e culturas. Recognize cuisine as a way of cultural and historical expression. Reconhecer a gastronomia como forma de expressão cultural e histórica. Então vocês viram que todos esses objetivos aí têm a ver com o que a gente está trabalhando na aula, né? Que a gente vai continuar falando de culinária. Então vocês estão compartilhando sempre aí as receitas que vocês fazem. Está muito legal, está muito gostosa a aula. Mas vamos ver agora o que vocês sabem sobre os ingredientes usados na culinária brasileira. Na aula passada vocês falaram de vários ingredientes. E tem uma coisa muito legal que vocês fizeram, uma ideia de vocês que eu vou aplicar. Que vocês colocaram a comida e colocaram emoji. Se tiver emoji, vocês colocam também, que é bom que vocês ajudam os colegas aí a aprender a palavra. Então, vocês vão colocar agora no chat, vocês têm um minutinho, tá aparecendo 6 ali, mas não sei porquê, é 1 minuto só. Vocês vão colocar aí no chat palavras que vocês saibam, que fazem parte do vocabulário, que fazem parte da culinária brasileira, os ingredientes, certo? Então, se você não sabe, você vai escrever a palavra que você quer saber. Vamos colocar o slide na tela, então, e aí olha só. Como é que escreve ali a parte verde? Ó, how to answer in the chat. Como responder no chat. Aí você vai colocar I know, palavras que vocês sabem. Vocês podem colocar em português aí também para tradução, para ajudar os colegas, ou põe um emoji. E as que vocês queiram saber, vocês podem escrever também, que a gente na aula de hoje tira essa dúvida, ou na próxima, se a gente não souber. Tudo bem? Um minutinho e a gente já volta.
Olha lá, voltamos, estão de parabéns aí, o pessoal tá com esse vocabulário é muito gostoso, literalmente, né, professor Antônio? O que eles responderam? Olha, eles colocaram vários desenhos aqui: hambúrguer, watermelon, chocolate bar, egg, ice cream, pizza, orange. Pessoal, eu não enxergo direito aqui. Vocês colocaram uns desenhos aqui, tá difícil. Tá. Tem algum que eles perguntaram que queria saber? Eu vi aqui que alguém falou macaroni, eu acho que eu coloquei uns N's a mais aqui, tem que ver depois, né? Macarrão vai depender do tipo de massa que é. Massa em inglês é pasta, isso aqui é um falso cognato, tá? A palavra aqui pasta não quer dizer pasta, tá? Pasta é massa, todas as massas aí são pasta. Então, o Guilherme colocou que ele quer saber qual chama manjericão, coentro. Isso a gente vai ver tudo hoje, daqui a Ok. pouco. Alguém perguntou como é que fala cacau, cocoa, certo? Cocoa também pode ser chocolate em pó, tá? E aí a gente não vai entrar naquele debate qual que é melhor, que é tudo 10% de açúcar ali. Vamos lá. E também eles querem saber como se pronuncia estrogonofe, lasanha, pudim, bolo e cupcake. Então, mas já, como se pronuncia, já pronunciou, né, Antônio? Então tá Mas- ótimo. Thank you. Vamos lá. Vamos agora para um texto, que a gente vai fazer uma estratégia de leitura aí. Quem acompanha as aulas da professora Antônia no primeiro horário sabe. Então, ó, a gente vai aparecer um texto, vou colocar um texto aí para vocês sobre a culinária brasileira. E eu quero que vocês escrevam no chat quais são os cognatos que aparecem no texto. O que é cognato? São aquelas palavras que são parecidas com o português. E aí, como é que você vai responder no chat? Olha ali embaixo das letrinhas verdes. Está escrito Brasil, aí você coloca original. O que quer dizer? Pode colocar entre parênteses a tradução se quiser. E aí, daqui a 2 minutinhos, a gente volta e façam aí essa análise do texto. Aí, muito bem, parabéns. Vamos lá, professora Antônia, o que eles responderam? Eu vou pegar a da Maria Eduarda, que ela respondeu mais, tá? Ela respondeu expressive, assimilated, transformed, European, cuisine, specially, Portuguese, colonizer, African, native. Então, olha só, vocês perceberam que vocês já fizeram praticamente a leitura do texto, né? Isso é uma estratégia de leitura. Como é que a gente começa? Não tem como você falar, eu não sei nada de inglês.
Né? Isso não existe. Por quê? Porque tem palavras parecidas ali. Então vocês já sabem sobre o que é o texto, porque vocês já sabem o tema da aula de hoje. Né? Então já fica mais fácil. Agora a gente vai fazer um exercício ainda com esse texto. A gente vai ter agora no próximo slide que a gente vai colocar na tela. Vai aparecer aí o texto. E aí no próximo, por favor, diretor? Isso. Você tem duas palavrinhas aí para você completar o texto, que é a palavra spice e ingredients. A gente não vai traduzir ainda o texto para vocês. Vocês vão colocar no chat, qual palavra que é e qual palavra que é. Tá bem simplesinho, então em 1 minuto dá para fazer tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, voltamos. Espero que não tenha sido rápido demais aí, mas acho que vocês conseguiram já fazer essa leitura do texto. Se vocês olharem no caderno do aluno, está na página 42, mas a gente dividiu o texto para ficar mais fácil a leitura para vocês, certo? O que eles responderam, professora Antônia? A maioria, Ed, deixa eu colocar o nome deles, o Bruno, o Gabriel, a Gabriela, a Luísa, a Nicole, eles responderam 1 spice e 2 ingredients. Ah, muito bem, congratulations. Vamos lá, a gente já vai tirar fazer a correção, mas antes disso eu vou tirar a dúvida de mais alguns aqui que vocês perguntaram no chat. Enquanto a gente está fazendo a interação, a gente pega mais dúvidas de vocês. O pessoal perguntou como é que fala as misturas, né, as carnes. Então, meat é carne vermelha, chicken, carne de frango, fish, peixe, e pork é carne de porco, carne suína. Não confundir pork com pig. Pig é um animal vivo, tá? Coitado do bichinho. Então, ó, o pessoal perguntou também como é que fala refrigerante. Você pode falar soda ou soft drink. E aí perguntaram como é que era pitaia. Acharam que eu não sabia, mas pitaia em inglês é dragon fruit. Porque ela parece mesmo, tem aquelas escamas aí, parece com um dragão. Ah, eu lembrei de um desenho. Então, vamos lá. Agora vamos ao texto, olha, vamos o texto na tela e a gente vai fazer a leitura do texto, que vocês já leram um pouquinho, né? Só para ninguém ficar com dúvida. Vamos lá. Brazil has an original and expressive cuisine. O Brasil tem uma culinária original e expressiva. For more than 500 years, por mais de 500 anos, Brazilians assimilated and transformed the European cuisine. Os brasileiros assimilaram e transformaram a culinária europeia, especially the Portuguese, principalmente a portuguesa, with spices brought from Asia by the colonizers, com temperos trazidos da Ásia pelos colonizadores, and adding ingredients from the African and native-born cuisines. E acrescentando ingredientes da culinária africana e nativa. Nós demos um spoiler, Antônia, que não era pra gente fazer a tradução agora, foi erro meu, tá? Então tem a pergunta. Oh my God! Oh my God, ficou muito fácil agora responder a questão. Tem a pergunta aí para vocês. Who brought the Orient spices to Brazil? Então a gente não vai traduzir a pergunta para ver se vocês prestaram atenção aí na tradução. Em vez de colocar 1 minuto e meio, a gente vai colocar só 1 minutinho mesmo, porque vocês já têm praticamente a resposta. Eles já responderam no chat, Antônia? Let me see, deixa eu ver. Vamos deixar o texto na tela, assim que ele responder, a gente vai para a próxima. Ah, já. Já. Então, o que eles responderam? Asia. Então, Asians. Tá. Vamos ver. Vamos dar um tempinho. Agora eu quero que vocês respondam com a frase completa. Vamos dar 1 minuto, então, agora para que vocês respondam. Eu quero a frase completa. Eu quero que vocês escrevam, então. A pergunta é, quem trouxe os
temperos orientais para o Brasil. Escrevam uma frase completa. Tal pessoa trouxe, mas eu quero em inglês, of course, in English. Vamos lá, um minutinho. Muito bem, olha só, a gente quer o objetivo aqui é que vocês comecem a construir suas próprias frases. Hoje vocês fazem as frases curtinhas, nas aulas anteriores, no começo da aula vocês colocaram só palavras, alguma palavra ou duas, mas agora vocês começam a montar frases até a hora que vocês montarem o texto inteiro, né? Professor Antônio, o que eles responderam? Eu acho muito legal, Ed, porque você pode perceber que vários responderam a mesma coisa de formas diferentes. Por exemplo, o Cauã dos Santos, ele respondeu, Asia brought spices to Brazil. The Asia, let me see. Isabela, the Asia brought the Orient spices. A Sabrina, spices brought from Asia. Colonizer brought Orient spices from Asia. Muito bem. Vamos ver algumas opções aí, e aí a gente tem algumas estruturas diferentes. Eu vou falar um pouquinho de gramática, a gente não vai entrar nos termos gramaticais aí, aí vale a pena depois pesquisar. Eles vão ver na tela aqui umas outras respostas que vocês poderiam ter colocado. Na tela, por favor, diretor. Aí a gente tem lá. Então a pergunta era, Who brought the Orient spices to Brazil? Quem trouxe os temperos do Oriente para o Brasil? Então essa frase ela está no passado, né? E aí você poderia falar, os colonizadores, the colonizer brought the spice to Brazil. Os colonizadores trouxeram os temperos para o Brasil. A segunda frase, the spices were brought to Brazil by the colonizers. Os temperos foram trazidos para o Brasil pelos colonizadores. Vocês perceberam a diferença da primeira frase para a segunda? Na primeira frase você está dizendo, os colonizadores trouxeram os temperos. Na segunda você está falando, os temperos foram trazidos para o Brasil. Não, isso aí, depois a gente vai ver mais a fundo, acho que no primeiro ano do ensino médio, que é a voz passiva, né? Mas vocês já viram isso em português também. A terceira frase, a gente tem lá, the colonizers brought the spices from Asia to Brazil. Os colonizadores trouxeram as especiarias ou os temperos da Ásia para o Brasil. E aí depois a gente tem na quarta frase, the colonizers brought the spices from Asia. Os colonizadores trouxeram as especiarias da Ásia. Depois a próxima frase, the colonizers brought them from China and India. Os colonizadores os trouxeram da China e da Índia. Então, por que eu coloquei esse them aí em negrito? Ele está substituindo a palavra spices. Então, os trouxeram. Ou ficaria feio falar trouxeram eles, né? Mas no dia a dia as pessoas falam assim. Então, esse them aí está substituindo o the spices. A penúltima frase, they were brought by the colonizers. Eles foram trazidos pelos colonizadores. Então, de novo, esse foram ali é were, porque a gente está... é o verbo to be ali de novo, sempre aparece o verbo to be, né? E esse they está substituindo o quê? The colonizers. E se você estiver com muita preguiça, aí você usa o verbo auxiliar. The colonizers did it. Os colonizadores fizeram mas isso. Mas esse fizeram, esse did, a gente traduz o pé dentro fizeram, tá certo mesmo, professor Antônio? Mas a gente usa o sentido de você quer falar os colonizadores, aí o did aí vai substituir o verbo que você quiser, certo? Então a gente tem aí várias maneiras diferentes que vocês podem responder essa questão, certo? Vamos colocar aqui na tela a próxima parte dessa pergunta e aí a mais a fundo aí, olha só. Brazil was, aqui ó, who brought the Orient spice to Brazil? Quem trouxe as especiarias do Oriente para o Brasil? E aí você poderia falar, Brazil was colonized by the Portuguese. O Brasil foi colonizado pelos portugueses.
The spices were brought to Brazil by the colonizers. As especiarias foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores. They were brought by the colonizers. Eles foram trazidos pelos colonizadores. Então, aí eu tinha falado, né, agora eu lembrei, né, que na primeira série do ensino médio, na aula do professor João, ele já explicou o passive voice. Então, mesmo que vocês estejam agora no oitavo ano, mas vocês podem assistir a aula para aprofundar um pouquinho melhor aí. Então, tem o link aí na tela, né? E aí tem até a explicação aí para você, ó. Do you want to know more? Você quer saber mais? And train with exercises and songs about passive voice? E treinar com exercícios e música sobre a voz passiva? You will see more about that Você verá mais sobre isso in high school, no ensino médio, freshman and senior years. no primeiro e no último ano. Isso, então vocês vão ver essa estrutura mais vezes, mas é bom vocês já se familiarizarem com ela, certo? Agora vamos para o próximo pedaço do texto. Então a gente fez esse texto em duas partes mesmo, colocar. Aí agora a gente tem de novo um exercício parecido que vocês já fizeram. Vocês vão olhar para o texto e vão completar com as palavras que estão faltando. Então vocês têm aí 2 minutinhos na tela e vão completar com essas palavras. A gente não vai traduzir agora porque a gente quer ver como é que é a estratégia de leitura para facilitar a vida da professora Antônia. Coloque 1, e aí coloca qual palavra que é, 2, já coloca todas as respostas de uma vez para que vocês não fiquem sem poder responder no final do dia das interações, certo? Então 2 minutinhos e a gente já volta. É isso aí, vocês estão muito craques aí nas leituras, né, Antônia? Muitas. Eu vou falar o nome de vários juntos, porque eles acertaram, tá? Certo. Todos. A Bianca, o Lucas, a Vitória, a Daniele, o Danilo, o Gustavo, a Maria Isabel, o Arthur, acho que é Camil, não sei. A Larissa, responderam todos a mesma coisa. 1 food, 2 cultures, 3 taste e 4 cuisine. E mais ou menos, hein? Ó, o primeiro não acertaram não, hein, Antônia? Ah, não acertaram? Não, vamos ver na tela, olha só. Você tem lá, a primeira era culture. Poderia até ser a última food, mas aí você está falando que é exchange aí, intercâmbio. A gente não vai traduzir ainda, né? Mas exchange aí pode ser intercâmbio, né? Intercâmbio cultural, certo? Então, por isso que é culture, fica na Ah, eles primeira. trocaram com troca de comida, né? Isso. E aí cuisine, que ela tá a segunda, né? Tastes, que são os gostos, né? Cuisine culinária, a gente já viu na outra aula. E a última aí, food, né? Que é a comida, certo? Mas a gente não vai fazer a tradução ainda, porque a gente tem uma próxima pergunta no próximo slide. Que tem ali, olha só, vamos ver aqui. Diretor, por favor. Próximo slide.
Isso. Tem uma pergunta sobre o texto, de acordo com o texto, according to the text, how was Brazilian cuisine created? Como a cozinha brasileira foi criada? Então vocês vão responder no chat, de acordo com o texto. Aí tem duas maneiras de você responder. Tem a maneira mais completa, mas eu quero a frase inteira. Brazilian cuisine was created by... Ou se você estiver com preguiça, em vez de você colocar Brazilian cuisine, como eu já sei sobre o que é o assunto, você usa a palavra it para substituir aí. Was created by. Então, é só responder aí. Vocês têm 1 minuto e meio para responder a uma perguntinha, certo? Vamos lá. E aí, muito bem. Professor Antônio, o que eles responderam? As respostas estão bem variadas, Ed. Legal. A Carla Emanuele respondeu: Brasilia cuisine was created by a exchange of culture and a mix of taste. A Juliana dos Santos respondeu: It was created by Portuguese. O Gustavo respondeu: Brasilia cuisine was created by the mix of many cuisines. E o Arthur Gustavo: Brazilian cuisine was created by... It was created by many cultures. Foi criada por muitas culturas. Muito bem, very good, congratulations. Vamos dar uma olhada agora no texto e a gente vai fazer a leitura e a tradução deles para ninguém ficar com dúvida nenhuma aí. Então, para ninguém ficar falando no chat, não estou entendendo essa aula. Vamos lá. Então, it was the culture exchanges. Isso foi a troca de culturas. Therefore, portanto, the union of different ways and life experiences. A união de modos e experiências de vidas distintas. Ethnicities and cuisine. Etnias e gastronomia. The mix of tastes. A mistura de sabores. Forms and scents. Formas e aromas. That created a new and rich food. Que criaram uma nova e rica comida. The Brazilian cuisine. A culinária brasileira. E aí a gente tinha aí as opções para que vocês respondessem. As respostas de vocês estão adequadas, lógico. Mas aí você poderia responder: It was created by the exchange of cultures. Isso foi criada pela troca de culturas. The union of distinct ways. Pela união de formas e experiências de vidas distintas. And life experiences. E experiências de vidas. Então a gente tem aí várias palavras nesse texto aí relacionadas com a culinária, né? Então vocês podem aí prestar atenção aí que vocês têm palavras novas aí no texto. Então como é que fala aroma, como é que fala cheiro, como é que fala forma, como fala culinária. Então você já tem várias outras palavras aí para relacionar. Teve uma pergunta aí no chat que perguntaram como é que fala sopa de mandioca. E aí tem vários tipos de mandioca, né? Então pode ser manioc soup, mas soup é sopa e aí você coloca o tipo de sopa. Então, sopa de cebola, como é que será? Vocês sabem como é que fala cebola? Onion soup. Onion, isso. Você lembra lá no Shrek, ele fala
Ogres are like onions. Então, as onion soup. Você quer, tem um jogo que vai, esqueci o nome agora, é Overcooked, né? Que eles fazem, você tem que fazer várias sopas no jogo, né? Então você tem lá sopa de cogumelo. I Então, don't know. cogumelo é mushroom, Ah, mushroom soup. mushroom soup, isso. Então, dependendo aí, sopa de tomate, Tomato soup. tomato soup. Então, Os americanos gostam muito de sopa de tomate, né? gosto. Não vejo graça nenhuma, vai lá. Sopa de tomate, tomate. I don't know how to make them. Então a gente tem aqui sopa de cenoura, Carrot soup. carrot soup. Isso, vou colocar aqui em cima, mas epa, carrot soup. Então é só que você mudar aqui, né? Então a gente, só para reforçar aqui, a gente tem essa frase aqui: The Chinese created pasta. Isso aqui a gente está colocando na voz ativa, né? O que é isso? Né? Então, estou enfatizando quem fez. Se eu quisesse falar pasta foi a massa, as massas foram criadas pelo chinês. Pasta. Como é que eu falo esse foi? Não é o verbo ir, é o verbo to be mesmo. O verbo to be no passado? Was. Was, muito bem. Então, was. Criar em inglês é create, certo? Para colocar aqui, a gente vai chamar isso aqui do particípio passado. Você não precisa saber o termo, tá? Só que na tabelinha lá, quando o verbo é regular, é a terceira coluna. Sabe aquela tabela de verbos que vocês, né? Um dia todo mundo vai decorar os 150, né? Não é tão difícil assim. Então você tem aquela tabelinha de verbos, é aquela terceira coluna. A gente chama isso de particípio passado. Em português também existe particípio passado, então criado, criar, criado, particípio passado. Para eu falar criado, você vai colocar ed no final. Como já tem o e aqui, então created. Pasta was created pelos vai ser by, vocês já usaram na aula de hoje, by the Chinese. Então, Chinese. A Certo? pasta foi criada as massas foram criadas pelos chineses. Então, aí vai ter o debate agora no chat se quem criou as massas foram os chineses ou se foram os italianos, né? Dizem que é uma questão da guerra, né? Os chineses Isso. faziam uma massa e levavam nas mochilas na guerra. Isso. Tem até um amigo que é chefe de cozinha que ele postou ali que falando que a lasanha ela é russa, mas na verdade foi descobrido no livro de receita de Ricardo III da Inglaterra. Olha. Eita, Então, virou aula de história uma aula agora. de história, dá para fazer uma pesquisa sobre tudo. Agora a gente está quase terminando a aula, eu quero ver o que vocês aprenderam na aula de hoje. A gente vai colocar de novo o KWL Chart, aquela tabelinha ali, né, que vocês têm no caderno do aluno, está na página 39. E eu quero que vocês escrevam agora as palavras que vocês aprenderam na aula de hoje, e aí vocês têm aí um minutinho. A gente sabe que não deu um minuto aí, mas a aula está acabando aí. Temos 20 segundos para terminar a aula, professora Antônia. A palavra que disseram foi manioc, food, ingredients, cuisine. Isso, então olha só. A gente tem a lição de casa para vocês. Se a sua família tiver, olha o slide na tela, dá o print. Está perguntando aí, se a sua família está preparando algum prato essa semana? Como é que foi criado esse prato? Então descubram aí a receita, a origem dele, postam vídeos ou figuras, coloquem aí a hashtag EnglishCMSP ou eu no centro de mídias. E aí a gente vai fazer nossa feira gastronômica aí, certo? Eu vou me despedir de vocês. Vai ter o código na tela para vocês responderem sobre a aula de hoje, a pesquisa. Thank you very much. Thank you, Antônia. Bye bye, Ed. Bye bye, everybody. Bye bye. See you.
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.